Nós vamos fazer contato com um cientista político, professor associado de ciência política na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Mota. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui dando essa entrevista. Prazer é nosso em recebê-lo. Luiz Eduardo, ontem foi divulgada uma pesquisa Quest encomendada pelo Banco Genial, mostrando que o ex-presidente Lula está liderando a disputa contra Jair Bolsonaro no segundo turno por 7 pontos percentuais. Quando a gente avalia os votos válidos, excluindo os nulos e brancos, Lula vai a 54%, enquanto Bolsonaro tem 46%. Antes a gente já tinha também acompanhado a divulgação de uma pesquisa IPEC. E quais as movimentações que podem ser detectadas a partir desses primeiros levantamentos? Eu acho que é necessário na estratégia do PT, né, na campanha do presidente Lula, em primeiro lugar, manter os votos já conquistados. E segundo, exatamente ampliar, né, o mínimo possível para passar dos 50%, o que não é muito difícil, se vê, matematicamente falando, né? A distância do Bolsonaro para chegar a 50% mais um é uma distância muito maior. Contudo, como também percebemos ontem e anteontem, nesses últimos dias, um apoio considerável de máquinas administrativas, a exemplo de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, né, com relação a transformar como uma máquina produtora de votos para o Bolsonaro. Sem falar também nessa guerra simbólica aí dos fake news. Então, é necessário, né, que o PT, seus aliados, seus partidos, né, e mais os seus governadores que estão ao lado do presidente Lula, tentem, além de estancar o avanço dos votos do Bolsonaro, tentar pegar uma parcela de votos. Aí vai ser fundamental também a participação da Simone Tebet, como também do PDT. Falo mais do PDT do que Ciro Gomes, porque o PDT mostrou interesse, né, em apoio explícito ao presidente Lula, ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Coisa que Ciro não demonstrou com muita clareza. Houve uma pesquisa também que um percentual de votos, né, do Ciro estariam destinados a serem transferidos para Bolsonaro. Exatamente a pegar a outra parcela, que pode ser, talvez, né, não temos nenhum dado empírico sobre isso, que podemos chamar do PDT raiz, né, aquele eleitor do PDT que segue aquela tradição do brizolismo, né, das perspectivas nacionais populares, e transferir esse voto maciçamente à candidatura do Lula. Somando isso, uma percentagem que pode vir dos votos da Tebet, lembrando que o eleitorado dela é conservador, boa parte, pelo menos, desse eleitorado. Então, é conquistar parte desse voto. Também é preciso dizer que também tivemos ausência, né? Muitas pessoas também não votaram nas eleições. Aqui no Rio de Janeiro, as filas foram quilométricas. Muitas pessoas desistiram de votar. É também apostar nesse eleitorado, né, que não participou das eleições ou que até o momento ainda está indeciso. Então, o quadro é esse, mas as facilidades, digamos, condições objetivas para o Lula alcançar a vitória não é distante. Então, vai ser necessária exatamente uma construção tática estratégica, né, agora, dos coordenadores do PT, para anularem a possibilidade do crescimento, do avanço dos votos do presidente Bolsonaro. Agora, ontem surgiu a notícia também que o ex-presidente Lula, junto com aliados, começaram a construir uma carta dedicada aos evangélicos com a defesa de valores cristãos ali, de acordo com algumas fontes da campanha do ex-presidente. Um manifesto que deve ser divulgado, inclusive, nessa segunda-feira, Luiz Eduardo. Como é que você vê a importância desse segmento, já que a gente teve aí no primeiro turno o engajamento de algumas denominações, principalmente neopentecostais, na campanha de Jair Bolsonaro, inclusive participando ativamente da divulgação da disseminação de muitas notícias falsas em relação ao candidato do PT?
É um segmento que se tornou muito importante, né? Ele vem crescendo aproximadamente desde 1988, nas eleições de 88. E para e passo foi crescendo. Hoje, o Rio de Janeiro é paradigmático disso. A maioria da população, ou seja, os evangélicos representam hoje aqui no Rio de Janeiro a maioria, né, com relação aos católicos. Então é importante, na campanha do PT, na eleição do Lula para a presidência, exatamente, em primeiro lugar, conquistar o voto desse segmento, que é importante. Nem todo evangélico, obviamente, é bolsonarista ou fascista, ou caia exatamente, né, nas falsas notícias, nas chamadas fake news. Por outro, também acentuar cada vez mais o voto dos católicos, que ainda é a religião onde tem a maioria de seguidores aqui no Brasil. Então, acho que tem que ser uma dupla estratégia aí, né? De um lado, neutralizar o bolsonarismo dentro, né, do segmento evangélico, para pegar exatamente os votos daqueles que ainda não se reconhecem no Bolsonaro e que também se engajem na campanha da presidência do Lula. É importante, fundamental aí, essas lideranças, né, evangélicas, que não identificadas com Bolsonaro. E do outro, buscar maior suporte também, a meu ver, né, os católicos aqui. Onde é muito concentrado também no Nordeste, em outros estados. Então, acho que tem que ser uma dupla estratégia. Tá? Essa carta que você citou é muito importante. Eu acho que desnudar, né, esse ritmo, né, que está sendo construído de uma guerra simbólica de caráter religioso. Na verdade, a religião não vai nos pagar o supermercado que a gente consome, os aluguéis, embora, em última instância, é muito dirigido para neutralizar esse tipo de questão, tá? Ou de questões, com relação a esse segmento evangélico identificado com o bolsonarismo, onde esvazia completamente uma discussão de materialidade econômica, por exemplo, e focar, né, transferir tudo por uma questão simbólica, né, caracterizada exatamente com aspectos valorativos religiosos. E isso tem sido a tônica deles ao longo de muito tempo. E é só lembrar a famosa máxima, né, do Bispo Macedo, em 1989, quando afirmou que o candidato do capeta era barbudo e tinha 4 dedos. Né? Essa tônica tem que ser mantido e ampliado. Então, é necessário tentar implodir, a partir das contradições internas que hajam, tá, no segmento evangélico, e puxar para si o apoio dos setores moderados ou progressistas, tá, dessa religião. Agora, a gente teve ontem novas adesões à campanha do ex-presidente Lula, né? Agora já existe um time ali que participou dos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, de economistas, Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Baixa, Pérez Farida, que durante muito tempo, inclusive, tem uma linha de pensamento econômico divergente de boa parte dos economistas ligados ao ex-presidente Lula, mas agora estão convergindo numa mesma candidatura. Isso também tem um valor simbólico importante nessa reta final da eleição, Luiz Eduardo? Eleitoralmente, eu não sei, eu não diria que não, né? Eleitoralmente para a massa, mas para o mercado, o que se chama de mercado, digamos assim, aqueles representantes das frações burguesas, né? Vamos botar esse termo, do capital financeiro, capital industrial, do agronegócio, entre outros, o setor comerciário, é importante, né? Pelo menos eu falo nesse nível de federações de empresários, etc., né? De banqueiros. É importante dar maior legitimidade, digamos assim, tá? À campanha do Lula. É importante dizer, a gente tem que falar aqui, não está muito claro ainda o programa, né, do presidente Lula, da sua candidatura, não está muito claro. Mas esse tipo de adesão, tá, vai incorporar, talvez, né, ao ver desse segmento, dessas frações, né, uma maior flexibilidade ao seu interesse econômico. O prioritário hoje, o primado no Brasil hoje, né, é barrar o avanço do neofascismo.
desse processo de fascistização na sociedade brasileira, que tem seu germe, diria assim, seu início, sua gênese, nas ruas em 2013, e ficou muito acentuado isso em 2016, durante o impeachment da Dilma, e de lá para cá cresceu, o que culminou depois na eleição do Bolsonaro. Aparentemente, parecia que tinha sido freado, inclusive nas eleições de 2020, mas voltou a pleno vapor, né, durante essa campanha, inclusive com ataques de ordem física, né, resultando, inclusive, em mortes. Estamos numa situação de uma guerra civil simbólica, né, ideológica nesse país. Então, a adesão dessas pessoas responsáveis pelo Plano Real, muito identificadas, inclusive, com os governos do PSDB, vem a somar, né? Pelo menos, em alguns aspectos, vem a somar, sim. Porque o que está se formando cada vez mais, durante agora a campanha da presidência do Lula, né, dirigida pelo PT, pela Federação, é exatamente a defesa da democracia. Essa bandeira que foi muito forte na década de 70 e início dos anos 80. Resultou numa verdadeira frente, inclusive com dissidências da ditadura, que estavam, que pertenciam ao PDS, Partido da Democracia Social, que era o partido da ditadura, e criaram o PFL, Partido da Frente Liberal. Quer dizer, é importante, sobretudo, para o campo progressista hoje, explorar as contradições dos setores mais conservadores, tá? Mas que não se identificam com o fascismo, né? Acho que nesse ponto veio a calhar, veio a encontro, né, desse projeto de sustentação de uma frente democrática, a adesão desses economistas, tá, que participaram ativamente no Plano Real e no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, ainda repercute, Luiz Eduardo, uma fala do presidente Jair Bolsonaro que associou os estados nordestinos, por terem votado majoritariamente no ex-presidente Lula, ao fato de terem maiores índices de analfabetismo e de sofrerem, segundo ele, com falta de cultura. E essa declaração é ainda mais, além de ser preconceituosa, é contraditória também, porque Bolsonaro ele aumentou o percentual de votos em relação a 2018 nos estados do Nordeste nesse primeiro turno de 2022. Como é que você vê isso? É um lapso, ou seja, é o presidente recorrendo ao preconceito que não tem marketing que consiga segurá-lo, ou na verdade existe algum tipo de estratégia por trás disso, Luiz Eduardo? Eu acho que realmente é uma ausência de estratégia, porque ele consegue aflorar, e parte do eleitorado dele também, o forte preconceito com os nordestinos, né? Isso já foi demarcado, inclusive, em 2014, quando a Dilma venceu a campanha contra o Aécio, também com uma votação expressiva no Nordeste, né? Aliás, o PT tem mérito nisso. O Nordeste ele era um grotão, exatamente, né, no sentido de votos, para os conservadores durante muito tempo. Com o investimento e o crescimento que se teve no Nordeste nas últimas 2 décadas, né, configurou um novo tipo de eleitorado. Entretanto, isso não impediu que houvesse um maior crescimento, ou pelo menos não houve um descenso, de um preconceito com essa região, com seus eleitores, né? Se era o voto de cabresto antigamente, agora é o voto do idiota analfabeto. E o efeito maior não é somente a fala do Bolsonaro, mas a internalização desse preconceito para os seus seguidores em redes sociais. Acabou repercutindo bastante uma fala de uma advogada lá de Minas Gerais, né? Isso realmente vai ter um efeito, a meu ver, eu tenho visto também comentaristas na TV, jornalistas, etc., um efeito que pode ser bastante negativo para a campanha do presidente Bolsonaro. Lembrando que o Nordeste não também somente está fixo no Nordeste. Na região Sudeste temos muitos nordestinos. Rio-São Paulo, por exemplo, né?
Então, isso pode reverter muito negativamente para ele. Na verdade, Bolsonaro, a fala dele, preconceituosa, é de todo um segmento que se tem da pequena, média burguesia e alta burguesia urbana, né, situada sobretudo no Sul e no Sudeste, contra os nordestinos. É um preconceito de corte racial, eu diria, tá? Regional racial. E acho que isso vai ser estratégico também para a campanha do Lula, exatamente explorar essa questão, né? Inclusive, o Lula já demarcou. Quem tem uma gota de sangue de nordestino tem que votar contra o Bolsonaro. Esse é um bordão que pode se tornar muito forte. Porque, por mais que você até falou muito bem, né, que os marqueteiros, né, não conseguem exatamente segurar, controlar a fala do presidente Bolsonaro. É o exemplo que ele fez com a jornalista Vera Magalhães, o seu preconceito com mulheres, que é muito grande, né? Já falou, inclusive, com a Maria do Rosário, que ela não merecia ser estuprada. Isso é uma frase muito pesada. E o mesmo tratamento que ele deu para a jornalista Vera Magalhães, que é notório, sabido, que ela não é do campo de esquerda, tal, mas repercutiu muito negativamente no segmento do eleitorado feminino. Possivelmente, há uma grande possibilidade que isso também reverbere negativamente no eleitorado nordestino, tanto aquele que está situado na região do Nordeste ou fora do Nordeste. Luiz Eduardo, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Obrigado a vocês do Brasil Atual. Um grande abraço a todas e a todos. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor associado de Ciência Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Mota. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.